Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no módulo 3, iniciando na doutrina. Como já falamos, né, esse é um módulo assim mais específico, que é voltado para as pessoas que estão conhecendo o Espiritismo, que estão querendo fazer parte, né, ser um adepto da doutrina espírita, mas que também pode ser acompanhado e assistido por um espírita já antigo, por um trabalhador, enfim. Mas para aquelas pessoas que estão começando, esse também é um módulo de grande importância, né? Porque está conhecendo realmente o processo, né, de início, como ocorre o início na doutrina espírita, tá? E na aula passada, que foi a primeira parte desse roteiro 1, nós falamos, né, fizemos uma introdução explicando o que é o centro espírita e vamos fechar esse assunto hoje na segunda parte, né, do centro espírita, para que aqueles iniciantes eles possam ter uma noção, né, do que vão encontrar no centro espírita, qual é o papel do centro espírita e ter uma visão geral, digamos assim, não é, mais resumida, digamos, do que é um centro espírita. Tá? Então, esse é o roteiro número 1, né, desse módulo 3, o centro espírita, segunda parte. Na sequência, a aula de número 61. As atividades no campo social, que nós vimos na aula passada, né, que o centro espírita ele tem atividades, né, no campo da mediunidade, no campo das palestras, não é, da doutrinação que a gente diz, não é, da explicação, são as atividades das palestras, dos estudos, né, são as atividades chamadas de doutrinárias, tá certo? Ele também tem a parte de evangelização infantil, juvenil, né, tem a parte de assistência social, tem a parte de educação da mediunidade ou desenvolvimento da mediunidade. E dentro das atividades do campo social, nós podemos encontrar, em alguns centros, não são todos, tá? Então, tem centros que prestam uma assistência médica, uma assistência odontológica, psicológica, né? Então, isso tudo depende da condição financeira, não é, do centro espírita, certo? A assistência pedagógica, assistência alimentar, não é, de doação de cestas básicas, de sopas, não é? Às vezes, os centros têm um veículo próprio, não é? O cedido por algum trabalhador que vai levar sopa, alimento para as pessoas desamparadas nas ruas. Tem assistência para gestantes, não é? De doação de roupas, de enxoval, essas coisas, para idosos, para crianças, distribuição de donativos, é, assistência em abrigos, em creches, tá certo? Então, são, assim, algumas das atividades, existem outras ainda, eu não acredito que não tenha relacionado todas, mas basicamente são essas aqui, que os centros espíritas, eles promovem, não é, no campo da atividade social, tá certo? Tem a parte da campanha do quilo, né? Eu acho que vocês já devem terem visto aí as pessoas nos semáforos, né? Com aquelas sacolas pedindo alimento, né? E, na verdade, o objetivo da campanha do quilo é arrecadar alimento, tá certo? É o primeiro ponto objetivo da campanha do quilo. Mas, para as pessoas que não querem doar alimento, que doam dinheiro, também é recebido de bom grado, porque esse dinheiro é acumulado, não é? Se compra cestas básicas para se doar para os pobres. Mas a campanha do quilo, na verdade, o objetivo dela é arrecadar alimentos, né, para as pessoas necessitadas. Todas as atividades promovidas pelas casas espíritas são gratuitas. Então, essas atividades no campo social, assistência médica, odontológica, psicológica, tal, tudo isso é feito de forma gratuita, tá? Ninguém paga nada, nenhuma taxa, absolutamente nada. Ninguém precisa ser associado ao centro espírita para poder é, é, receber esses benefícios, tá certo? O que é feito normalmente, né, nesses centros que promovem esse tipo de atividade, principalmente a parte de assistência médica, odontológica, psicológica, etc., normalmente existe uma assistente social, né, que ela faz uma entrevista com as pessoas, visita as famílias para ver a necessidade a carência, digamos assim, dessas pessoas, tá? Porque tem que ter realmente um critério, não é? Isso aí é voltado exclusivamente para as pessoas carentes, tá certo? Não uma pessoa que tem condições, não é? Que tem um plano de saúde, que tem direito a um INSS, ou assim, que tem uma condiçãozinha melhor, essas pessoas não têm a preferência. A preferência são para aquelas pessoas que estão realmente em situação de necessidade, de carência financeira. Tá? Então, tem esses critériozinhos que são adotados, tá certo? Mas todas elas são de forma gratuita e, repito, ninguém que se utiliza desses benefícios, né, que são
ofertados no campo da atividade social dentro de um centro espírita precisa ser associado, não é? Não tem uma troca, não, nada, nem precisa pagar absolutamente nada. A pessoa simplesmente vai, se inscreve lá no programa e passa a receber esses atendimentos nos dias aprazados, né? Nos dias em que o centro oferece esse tipo de atividade, tá? Mas todas elas são de forma gratuita. As atividades já no campus espirituais são as palestras, né? Ou seja, a parte mais voltada para a doutrina espírita de uma forma mais específica, através das palestras, não é? Que são tem centros espíritas que têm palestras 2, 3 vezes na semana, tá certo? E às vezes no mesmo dia em horários diferentes, tá? Mas normalmente tem pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, a maioria dos centros espíritas oferecem as palestras. Então, ali tem um salão, né, principal, onde os assistentes, né, as pessoas que vão assistir a palestra, se acomodam, né, e tem uma tribuna, e tem lá um dirigente, né, da reunião, tem 1 ou 2 pessoas auxiliando, né, na prece inicial, na prece final, e tem o palestrante, não é, que normalmente os centros fazem uma programação de um tema específico, tá certo? Logicamente dentro do espiritismo, e ali vai um palestrante, que às vezes é um palestrante da própria casa, da própria instituição, ou às vezes um convidado de outros centros espíritas, não é? Então, há sempre uma escala de palestrantes, tá certo? Tem sempre uma variação desses palestrantes. Então, dentro daquele tema, o palestrante vai, faz a sua exposição, e é uma forma, né, de se ensinar o espiritismo, é uma forma da pessoa que está começando aprender o espiritismo, tá certo? A diferença é que na palestra ela é informativa, não é? Ela estimula você a buscar o estudo, a conhecer. São raríssimas as casas espíritas que promovem palestras onde há uma troca de informações entre o palestrante e a plateia, né, do tipo de perguntas e respostas. Existem alguns casos esporádicos, tá certo? Mas o objetivo da palestra é mais a informação, né? A pessoa ouvir, assimilar aquela mensagem que está sendo dada ali. Então, ali você vai encontrar temas que abordam o evangelho, né? Que são as chamadas palestras de cunho religiosos do evangelho. Vocês vão encontrar palestras no cunho do livro dos Espíritos, por exemplo, né? Que é uma coisa mais filosófica, uma coisa mais específica do livro dos médiuns, ou temas variados, né? Às vezes sobre reencarnação, sobre pena de morte, o espiritismo, a posição do espiritismo na pena de morte, do aborto, enfim, temas diversos. Esses são chamados temas diversos, mas são através dessas palestras que o adepto do espiritismo, né, o frequentador, ele vai adquirir esses conhecimentos, tá certo? Tem a parte dos estudos específicos, né, que são seminários que são promovidos, às vezes seminários no dia inteiro, né, um fim de semana inteiro, uma semana inteira, então depende do contexto, depende do assunto, né, da quantidade de assunto a ser estudado, tá certo? A parte de evangelização, como eu falei, não é que existe a parte de evangelização, por exemplo, uma família que quer assistir uma palestra, então, normalmente as casas, eles adequam, não é, em uma sala, em um ambiente separado, a parte da evangelização. Então, as crianças ficam lá com os evangelizadores, não é, tendo as aulinhas deles específicas, não é, de acordo com a idade, né, porque existe a evangelização infantil, a juvenil, né, e tudo de acordo com a idade. Então, os centros eles distribuem isso. Crianças me parece que a partir de 4 anos de idade, se não me falha a memória, tá? Então, de 4 anos a 6, 7 anos, aí é uma turma, né? Depois disso, já vem outra turma até os 12, depois vem a parte juvenil, que já são os adolescentes, né? Que me parece que vai até 18, 19 anos. Então, essa parte de evangelização infantil, de uma forma geral, ele é distribuído, não é adequado de acordo com a faixa etária de cada criança, tá certo? Os estudos, né? Nesses estudos a gente engloba cursos também, né? Então, a pessoa quer ser um trabalhador, aí vai começar a estudar os princípios básicos do espiritismo, como nós estamos fazendo aqui, né? Só que de forma online, tá certo? Utilizando a parte digital, virtual, né? Mas esse mesmo estudo dentro desse mesmo nível, tá certo? E e a pessoa quer, eu quero me tornar um médium passista, eu quero aplicar passe na casa espírita. Então, depois de fazer o estudo básico, né, porque o estudo básico como o nome já está dizendo, é a base de tudo do espiritismo. Então, depois que você conclui o estudo básico, aí você pode escolher fazer um estudo sobre o passe, um curso sobre mediunidade, e por aí vai, sendo distribuído
eu quero ser palestrante, aí vai fazer um curso, né, para umas orientações. Não é que precisa de diploma, viu, pessoal? Ninguém aqui oferece diploma de nada, de certificado de nada, mas para você fazer uma atividade, você precisa conhecer ela, né? Então, o estudo, o curso, ele é voltado para isso, para preparar você para fazer uma atividade, porque o centro espírita realmente que se preza, né, que os administradores prezam pela pureza doutrinária, né, que zelam pelo espiritismo, eles jamais vão botar uma pessoa que está começando agora, mas eu faço palestras científicas, eu dou palestras, sou professor de universidade e tal, então, mas isso não tem nada a ver com o espiritismo. Então, se você não conhece o espiritismo, você não pode, por melhor que você seja, já iniciar dentro de uma tarefa da casa espírita, né? Então, você tem que fazer o estudo básico, né? Você tem que fazer aquele estudo, aquele curso específico dentro daquela atividade que você deseja, tá certo? E tem também a parte do atendimento espiritual, né, que são as reuniões mediúnicas de tratamento espiritual, que são concomitantes com o recebimento dos passes, né? Então, todo tratamento espiritual, a pessoa recebe os passes, uma quantidade de passes determinadas pelo plano espiritual, tá certo? Através dos médiuns. E, paralelamente, essas pessoas participam ou direta ou indiretamente das reuniões mediúnicas. Depois a gente vai explicar isso com mais detalhes, como é esse tipo de tratamento espiritual, em outras aulas, tá certo? E isso, nessa parte do tratamento também engloba a reunião chamada de reunião de desobsessão, não é? Uns chamam de tratamento espiritual, outros chamam de desobsessão, é tudo a mesma coisa. Existem alguns centros espíritas que distinguem o tratamento espiritual da desobsessão, ou seja, a desobsessão seria é como se ele pegasse a reunião de tratamento espiritual e dividisse em duas partes. Então, seria uma parte específica, as reuniões de desobsessão, que são privativas, tá certo? E ali a pessoa que está em tratamento já está incluída ali, né? Os espíritos já sabem que aquela pessoa ali já está sendo tratada, né? E vai direcionar os espíritos desencarnados, né? Que estão ligados àquela pessoa, que são chamados de espíritos obsessores, digamos assim, tá certo? E essas reuniões de desobsessão, as comunicações estão ligadas a essas pessoas que estão em tratamento. Então, os espíritos ali são esclarecidos, né, através da palavra, através do amor, do evangelho de Jesus. Ninguém vai ser expulso, ninguém vai ser aprisionado, ninguém vai ser. Não existe nada disso dentro de uma reunião nos moldes do espiritismo, tá certo? E tem também as reuniões onde as pessoas que fizeram um curso, né, um estudo específico da mediunidade, elas vão para a parte prática, depois da parte teórica, elas vão para a parte prática, e são reuniões mediúnicas mais voltadas para as pessoas que estão iniciando, né? E essas reuniões são chamadas de reuniões de educação mediúnica ou desenvolvimento da mediunidade, tá certo? No decorrer do nosso estudo, nós vamos explicar os termos, né? Se realmente é educação, se é desenvolvimento, se é as duas coisas. A gente não vai entrar em detalhes aqui para não misturar os assuntos, tá? Então, basicamente, são essas atividades que são providas no Centro Espírita. Os centros espíritas não estão envolvidos com nenhuma atividade incompatível com a doutrina, né? Nós falamos isso nos atavismos do espiritismo, né? No módulo passado, tá certo? Então, eles não estão envolvidos com nada que seja fora do espiritismo. Dentro do centro espírita, você vai encontrar também a promoção, né, da divulgação do livro espírita. Normalmente existem livrarias dentro do centro espírita, tá, onde são comercializados os livros, né, de cunho espíritas, tá certo? E também existem bibliotecas para as pessoas que não podem comprar os livros, tá? Essas pessoas podem pegar emprestado na biblioteca, como uma biblioteca comum, tá certo? Aí lê lá o livro, depois devolve. Então, essa é a divulgação do livro espírita. Pode-se utilizar meios de comunicação, né, que hoje, logicamente, todo mundo tem que usar, né, como a gente está usando aqui agora, né, usar o progresso, né, a tecnologia, imagens, áudios, a parte escrita para a divulgação da doutrina. Né? Aceitar somente auxílios e doações desvinculados de compromissos que desfigurem o caráter do espiritismo. Então, por exemplo, a pessoa quer fazer, eu quero doar alimento para os pobres, eu quero doar roupa para as gestantes, não é, para os idosos, para as crianças, enfim, são doações, né, exclusivas e específicas dentro da área em que o espiritismo atua, tá certo? Não pensem que essas pessoas, eu estou doando, vou doar, chega uma pessoa que tem um poder financeiro aquisitivo maior, e diz, eu vou doar R$ 10.000 para o centro espírita, mas depois eu quero uma declaração para o imposto de renda. Não vão atrás disso, porque o centro espírita não faz objeto de troca. Então, se você quiser ter isenção, abatimento do imposto de renda, você procure outras instituições para fazer sua doação. No centro espírita, não.
Se você quer doar, é doar mesmo. A questão do imposto de renda é uma questão particular sua que você deve se virar com ele, tá certo? Com essas questões governamentais. Então, porque às vezes chegam pessoas no centro espírita, eu queria fazer uma doação, mas eu queria uma declaração para o imposto de renda e tal. Então, veja, ou você doa, porque o nome doar é se doar, não é? Então, uma pessoa que chega lá para querer doar um dinheiro, para querer colher um benefício, essa pessoa não está doando, na verdade, ela está fazendo uma troca, não é? Então, a pessoa tem que colocar a mão na consciência e ver realmente, olha, eu vou doar e pronto, acabou, sem querer absolutamente nada em troca, tá certo? Nem tem caráter político, né? Então, aqueles políticos, provavelmente em época de campanha eleitoral, chega lá, eu vou fazer uma doação no centro espírita, mas eu queria que, se for possível, vocês divulgarem aí que eu sou candidato e tal. Não vão, porque dentro do centro espírita não há esse tipo de comércio, não há esse tipo de conúbio, tá certo? O centro espírita, deve ter ambientes adequados, né, limpos e organizados para atender às atividades prioritárias, e normalmente é o que acontece, né, os trabalhadores lá se reúnem, fazem semanalmente ou diariamente, ou de acordo com a necessidade de cada centro, fazem a parte da limpeza, né, da organização das coisas. Então, quando você chega lá na casa espírita, é alguém que se doou, né, que empreendeu um esforço próprio para manter aquilo dali tudo organizado. Normalmente, vocês vão observar, quem nunca foi no centro espírita, que o centro espírita é um ambiente, é uma casa humilde, né? Não existe ostentação nenhuma, até porque eu já falei. Quem mantém a casa é a contribuição mensal dos seus associados, né? O centro espírita não recebe nenhum tipo de ajuda, de auxílio, de benefício, né? De patrocínio, não é de absolutamente nada, não é nem pede dinheiro aos fiéis, não é para contribuir com dízimo, não tem, o espiritismo não tem essas coisas. Então, é como eu falei, quem quer se associar ao centro espírita, porque você pode ser frequentador 10, 20, 30 anos. Eu mesmo já participei de trabalhos dentro do centro espírita por anos e nunca fui associado no centro espírita. Por quê? Porque eu era associado a outro centro espírita. Então, é uma questão de cada pessoa. Ninguém vai exigir, você só pode trabalhar aqui e permanecer aqui se você for associado. De jeito nenhum. Isso você não vai encontrar dentro do centro espírita, tá? Facilitar a participação dos frequentadores nas atividades do centro e promover o evangelho no lar, não é? Então, tem que ter uma equipe, não é, de trabalhadores espíritas que são preparados, conhecedores do espiritismo, para receber as pessoas que estão frequentando ali, principalmente os iniciantes, tá certo? Mostrar a casa como é, para a pessoa já perder aquele medo, né? Que não tem bicho de sete cabeças, que não tem espírito em tudo que é lugar se manifestando, tá certo? Ver como explicar, olha, esse ambiente serve para isso, aqui você tem a biblioteca, tem a livraria, a parte administrativa, a parte onde você recebe os passes, as salas onde são feitas as reuniões privativas, né, de desobsessão e educação mediúnica, enfim, mostrar, explicar o ambiente, não é? Apresentar os trabalhadores, os dirigentes, para que a pessoa vá se enturmando, né, vá se familiarizando com as atividades. E o Evangelho no Lar, para quem não conhece, é uma atividade que a pessoa faz dentro da sua casa, né? Não é uma reunião espírita, não, tá certo? É você designar um dia e um horário na semana, né, com você, você pode fazer sozinho ou com participação dos familiares. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre o Evangelho no Lar, tá certo? Mas aí você marca um dia e um horário na semana, durante 10, 15 minutos só, não é mais do que isso, onde você lê uma mensagem do Evangelho, faz uma reflexão, faz uma prece, pronto, é só isso. Para que você vá atraindo os bons espíritos para a sua casa, porque toda vez que você se reúne, não é, em nome de Deus, em nome de Jesus, Jesus já disse, né? Quando uma ou mais pessoas se reunirem em meu nome, com elas eu estarei. Então, você vai saneando a sua casa. Por quê? Porque na hora que você vai fazer o evangelho, né, com sinceridade, dentro daqueles 10, 15 minutos, você está atraindo os bons espíritos para participar com você, não é? Toda vez que você vai fazer uma coisa boa, você sempre vai atrair bons espíritos. Toda vez que você vai fazer uma coisa ruim, você sempre vai atrair os maus espíritos. Então, quando você começa a convidar, não é, através do evangelho, os espíritos bons para sua casa, é lógico que os espíritos inferiores não vão querer participar, eles não vão querer ficar junto dos espíritos superiores, tá certo? Então, isso a gente vai explicar depois, direitinho. Os centros espíritas serão sempre ambientes simples, independente do porte. Pode ser um centro espírita grande, médio, pequeno, tá certo? Onde o estudo e a prática do espiritismo será sempre o principal e único objetivo. Então, basicamente, essa introdução, né, esse resumo que eu fiz aqui sobre o centro espírita para essas pessoas que estão iniciando. Daremos continuidade, né? Repito, estamos no módulo 3, iniciando na doutrina, né? Que é um módulo para as pessoas que estão começando a conhecer o Espiritismo e que algumas, talvez, nunca tenham frequentado um centro espírita, tá certo? Então, aguardamos vocês nas próximas aulas. Desejamos a todos um grande abraço.